Quem aqui foi bem na listinha dos objetivos desse ano? Levanta a mão aí. Olha só, gente, parabéns. Quem aí foi uma vergonha para a profissão na listinha de objetivos desse ano? Aí levanta a mão. Olha só. Mas, né, ano que vem a gente tenta de novo. Uma nova oportunidade está aí. Mas, cara, nesse momento onde a gente faz as avaliações, onde a gente faz essas decisões do que é importante, quais são os nossos alvos, nossa prioridade, eu acho sempre uma ótima oportunidade para a gente fazer um alinhamento de prioridade. Olha para a pessoa do seu lado e diz, prioridade. Porque tem uma pergunta que sempre me fazem e você sempre ouve também, que é aquela pergunta, Isa, como que eu faço para conciliar Deus com a faculdade? Como que eu faço para equilibrar Jesus com o trabalho? E hoje à noite nós vamos matar a pau essa pergunta, porque olha só, o que diz Mateus 6,33? Né, vamos ler aí Mateus 6,33. A palavra de Deus diz, busquem em equilíbrio o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É isso que diz? Diz, busque balanceadamente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É isso aí que diz a sua Bíblia? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então hoje à noite nós vamos falar sobre o que é ter uma vida de prioridade, porque a vida com Jesus, ela não é uma vida de equilíbrio, ela é uma vida de prioridade. E se você olha para essa caminhada com Jesus e você tenta equilibrar as coisas, então você já está olhando para a caminhada do jeito errado. Se você tenta encontrar uma maneira de conciliar, você já vai estar olhando para isso do jeito errado. Porque, de novo, a vida com Jesus não é uma vida de equilíbrio, ela é uma vida de prioridade. Nós sabemos, e Jesus chamou isso do mandamento mais importante. Olha para a pessoa do seu lado e diz, mais importante. Isso é uma parada que quando você ouve, né, os pastores, os pregadores falando, repete para a pessoa do seu lado, você pensa, velho, que chato. Mas daí quando você pega o microfone, você tem que fazer isso, você tem que se vingar, tá ligado? Então, eu ia falar, olha para a pessoa do seu lado e diz, você tem que se vingar, mas isso não é muito bíblico. Deixa de baixo. O mandamento mais importante, nós vimos isso em Marcos 12, no versículo 28, um escriba chega para Jesus e pergunta, qual é o mandamento mais importante? A galera vira para o escriba, aí a galera vira para Jesus, meu Deus, qual vai ser a resposta? Literalmente, meu Deus, né, Jesus? Qual vai ser a resposta? E ele puxa Deuteronômio 6, do versículo 4 em diante, que é um mandamento, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Coração, alma e força. E nós temos esse mandamento de amar Jesus, e muitas vezes nós estamos aqui com as nossas listas, e o que é prioridade, o que é importante, mas cara, a gente não deve nem gastar tempo pensando nas coisas que a gente pode fazer, e quando a gente não resolve as coisas que a gente deve fazer, você entendeu? A gente precisa gastar mais tempo pensando nas coisas que devemos fazer, do que nas coisas que podemos fazer, porque tem dia, eu não sei você, mas tem dia que não é como se a gente acordasse de manhã, como se Jesus tivesse falado que existe um mandamento mais importante nas Escrituras, mas Ele fez. Amar ao Senhor de todo o coração, alma e força. Então, eu tenho esse mandamento. Se eu não estiver fazendo isso, a coisa mais importante, então, algo de errado não está certo. Isso faz sentido? Em Lucas 10, 41, nós temos esse episódio, e eu vou falando, se você quiser anotar, se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir, mas como eu preciso que você me ouça bem rápido, eu vou só mencionando essas passagens. Mas o que está acontecendo aqui? Você conhece esse episódio? Marta e Maria estão recebendo Jesus em sua casa. Agora, cara, imagina receber Jesus em casa, meu Deus. Jesus é um cara extraordinário. Jesus é um cara incrível. E Marta e Maria sabem disso, elas amam Jesus, elas estão felizes que Ele está em sua casa, só que Marta se distrai. Ela se distrai, querendo servir Jesus. Meu Deus, que perigo. Ela, querendo servir e agradar Jesus, ela se distrai. E aí ela diz para Jesus, né, manda aquela indireta para a mãe, você não vai conversar com ela? Jesus, você não está vendo que está feio? É primeiro que já é meio problemático quando eu e você entramos naquele lugar onde a gente quer dizer para Jesus o que Ele tem que fazer, né? É bem nessas que a gente escuta um Marta, Marta. E aí tu sabe que vem bronca. Ele diz, Marta,
Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Quer dizer, Marta está preocupada em agradar Jesus, em receber Ele bem. E Maria não consegue sair da frente dele. Ela não consegue parar de ouvir as palavras que vêm da boca de Jesus. E Jesus diz para Marta, ela escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. E essa aqui não vai ser tirada dela. Essa parte não lhe será tirada. Então, cara, Jesus chama esse nosso relacionamento que eu tenho com Ele da melhor parte. Olha para a pessoa do seu lado de novo e diz a melhor parte. Se eu escolho outra coisa, eu perco a melhor parte. Quem aqui quer perder a melhor parte? Levanta a mão. Tu não quer. Eu sei que, mesmo quando tu está prestando atenção na palavra e vem um momento de levantar a mão, você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Eu levanto. Ninguém quer perder a melhor parte. Agora, presta atenção, que aqui eu vou soltar uma parada pesada. Tá? Ainda bem que você já está sentado. Mas nem o serviço para Jesus vale a pena se for à custa de Jesus. Entendeu? Ei, olha aí. E às vezes a gente ama o nosso mestre e a gente se distrai, mas abre mão da melhor parte. Nós não podemos fazer isso. Porque a vida com Jesus é uma vida de prioridade, é uma vida onde nós buscamos o reino em primeiro, onde nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, alma e força. Então, conforme você alinha os seus objetivos para o próximo ano, lembre-se disso, que o mais importante é o seu relacionamento com Jesus agora. É muito fácil dizer isso, é muito fácil aqui pensar, cara, eu quero amar mais Jesus. Agora, o que nos revela não são nossos planos, os nossos caderninhos, os nossos planejamentos, são os nossos frutos. Eita! São os nossos frutos. Então, o melhor jeito de você conhecer qual é a sua prioridade, não é você olhar para o seu caderninho, sinto muito, seu caderninho é lindo. É você olhar para a sua vida e ver onde você tem gastado o seu tempo. Porque onde você gasta o seu tempo, estão as suas prioridades. Agora, mesmo que eu não devo me distrair, até com o próprio serviço a Jesus, à custa de Jesus, entenda o que eu estou dizendo aqui, é importante sim que você sirva ao Senhor em tudo que você faz, mas por que você serve Ele em tudo que você faz? Qual que é o motivo disso? Às vezes você precisa se perguntar qual que é o porquê do porquê. Por que servir? Por que me desdobrar? Por que tudo eu faço para Ele? Por causa dEle. Eu não estou tentando encher a minha agenda de uma maneira gospel. Eu não estou tentando encher a minha rotina, o meu planner, com uma cara crente. Eu quero Jesus. E é por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que você faz o que você faz. Agora, por mais que a gente não possa se distrair nem com o serviço, quer dizer que a gente não deve servir? Não, nem um pouco. Mas para servir, a gente precisa servir do jeito certo. Onde o serviço é uma expressão de amor. E não é feita a custo da melhor parte. Até porque, João 14, 21, nós aprendemos que a linguagem de amor de Jesus é obediência. Olha para a pessoa do seu lado e diz, a linguagem de amor de Jesus é obediência. Essa foi longa, hein? Cara, quer agradar Jesus? De verdade, levanta a mão se tu quer agradar Jesus. Cara, sabe que bilhetinho que tu escreve para Jesus, que presente que tu dá para Ele que chacoalha o coração dele? É obediência. João 14, 21, ele disse, esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Em João 15, 14, ele diz, esses são os meus amigos. Quem quer ser amigo de Jesus? Cara, meu sonho, as pessoas perguntam isso, na verdade agora eu já tenho mais cara de crescido, porque eu tenho uma filha, mas às vezes as pessoas perguntam, o que você quer ser quando crescer? Amigo de Jesus. Cara, só isso que eu quero ser. Eu quero ser um amigo de Jesus. Esses são os meus amigos, aqueles que obedecem as minhas palavras, aqueles que obedecem o que eu digo. Então, se amamos a Cristo, obedecer a Ele é uma prioridade. E se o próprio Cristo chama amar a Ele de todo o coração, alma e força, o mais importante, adivinha só onde tem que estar a minha prioridade? Nisso. E muitas vezes a gente tem aquelas crises. Cara,
eu estou meio perdido na direção, eu não sei direito o que eu tenho para esse ano, eu não sei se o Senhor quer que eu faça isso ou isso, e esses momentos são importantes, até porque a gente saiba como decidir, para onde o Senhor quer nos levar. Mas mais importante, é o mais importante, o que Jesus chamou de mais importante. Então tem muita gente preocupada, o que será que eu posso fazer, o que será que eu devo fazer, enquanto não faz o que Jesus já mandou ele fazer. Aqui, você precisa decidir qual a sua profissão, qual caminho você vai para frente, sim. Por causa de Jesus você precisa decidir. Mas sabe o que ele já te falou que você precisa fazer? Discípulos. Então, se tu faz isso como engenheiro, como publicitário, como marketing, como missionário, beleza. Mas tu já sabe o que você vai estar fazendo nessa sua vida. Aqui, ó, acabou a crise de chamado. Pode ir para casa, pessoal. Brincadeira, não acabou ainda. O cara já estava levantando aí. Jesus já falou o que Ele quer com a sua vida. Nós vivemos nesse momento. Então, por mais que você tenha que discernir aquele seu chamado único, o que você nasceu para fazer, você já sabe. Você nasceu para anunciar as boas novas de Jesus. Você nasceu para fazer discípulos e anunciar o Evangelho até os confins da terra. Agora faz isso para tu ver o que acontece. O nosso problema, eu incluso, é que nós sobrevalorizamos esses momentos sensacionais de grandes descobertas. Mano, Deus me disse, eu tive um sonho, é isso mesmo, show de bola. E a gente fica impressionadaço. Mas a gente menospreza, ai meu Deus, o poder de obedecer a Jesus todos os dias mais um pouquinho. A gente menospreza o poder disso. E cara, você não faz ideia do que pode acontecer quando você faz isso. Mas então, prioridade de coração. Se Jesus tem que ser minha prioridade, cara, como eu tenho amado Jesus? Onde eu invisto o meu coração? E é bom a gente olhar para a nossa vida e perceber isso. Não existe outro jeito de ser amigo, de amá-lo, do que obedecê-lo. E se os mandamentos de Jesus não são importantes para mim, eu posso ter certeza que eu não tenho empenhado meu coração em amá-lo. Cara, eu posso achar Jesus legal, eu posso achar Ele lindo, as coisas que Ele falou extraordinárias, mas Ele não é o meu Senhor, se eu não obedeço o que Ele diz. Jesus falou lá na parábola, né, da casa, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, foi desse jeito que Ele falou. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. Mas aí, Ele explicou a parábola, qual que é? Quem que construiu a casa sobre a rocha, a casa firme? Quem ouve as palavras do mestre e as obedece. Quem ouve e as pratica. Esse construiu a casa sobre a rocha. Quem construiu sobre a areia? Quem ouve e não pratica. Aí, não você, que você é um seguidor de Jesus apaixonado, que tem priorizado Ele. Mas o nosso fulano aqui do exemplo, não consegue entender como que a vida está sempre derrubando ele, as ondas que vêm acabam com ele, é crise atrás de crise. Ele falou, Jesus, o que está acontecendo? Mas ele não se empenha em obedecer a Jesus, não leva a sério os seus mandamentos. A gente menospreza a obediência nas pequenas coisas. Tiago 1, no versículo 22 ao 25, fala que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é como quem se olha no espelho e depois esquece sua aparência. O grande poder da palavra está na obediência. Está na obediência. Cara, você pode conhecer os segredos mais profundos da Bíblia. E não caminhar no mesmo nível do que o cara que obedece os princípios mais simples da Bíblia. O ideal é fazer os dois. É fazer os dois. E se Jesus tem o meu coração, se Ele tem o meu amor, e de novo, amar o Senhor é um mandamento. Mas como que eu sei que eu tenho amado Jesus? Você sabe. Quem aqui já ficou apaixonado sabe. Eu lembro quando eu já tinha perdido a cabeça com a Priscila, ela era minha melhor amiga, a gente estava prestes a começar a namorar, ela não sabia, mas eu já sabia, eu já estava crendo, né, orando muito, que gente, é oração, eu não tenho outra explicação para isso. Vocês já viram a Pri? É oração, foi muita oração, do meu lado.
E eu estava lá, cara, no ano mais corrido da minha vida. Eu estava no ensino médio, eu estava trabalhando e eu estava voluntariando na igreja. Eu era o primeiro a sair de casa, o último a voltar. Mas eu não era maluco de perder uma chance de mandar uma mensagem para Priscila. Então eu estava lá na editora, mexendo caixa. Eu mexi uma caixa, o celular. Oi. O celular no bolso, próxima caixa. Bom dia. Dormiu bem? Não perdi a chance. Por quê? Porque eu estava apaixonado. Agora, a gente diz, cara, eu queria estar orando mais, mas não tive tempo. É mentira. É mentira. Porque a gente tem tempo para o que é importante. Eu digo isso com todo amor. É mentira. Porque tudo que é importante para nós temos tempo. E quando você é apaixonado pelo Senhor, tem uma frase do Smith Wigglesworth, que é o que o AB te desafia a falar no domingo, né? Que diz, mesmo, eu nem sempre oro por 1 hora, mas eu nunca passo 1 hora sem orar. E cara, mesmo no meio da correria, se o Senhor é prioridade para você, você vai ter tempo para Ele. Porque tu pode dizer, cara, minha vida é uma correria, eu não estou tendo tempo para gastar com o Senhor como eu gostaria. Mas tu é platina no LOL, bicho. Tu assistiu um seriado que tem 17 temporadas de 43 episódios. E eu não estou dizendo que tu não devia fazer essas coisas, até porque eu gosto dessas coisas, mas a sua prioridade, a minha prioridade tem que ser Jesus, porque se eu não acordo faminto para falar com Ele, para conhecer mais dEle, cara, algo de errado não está certo, talvez eu não enxerguei quem é Jesus, porque se eu enxerguei quem é Jesus, eu vou perder a cabeça. E aí, nós temos essa grande missão de anunciar Ele a todo mundo. E a boca fala do que o coração está cheio, que nós aprendemos em Mateus 12:34. Cara, você não pode dar para o mundo o que você não tem. Você não pode dar. Então, se a boca fala que o coração está cheio, cara, se você está cheio de Jesus, se você tem realmente amado Ele, buscado Ele em primeiro lugar, se você não consegue ficar 30 minutos sem mandar um zap para Ele, não importa onde você está, cara, isso rasgou, assim, mudou a minha vida. Quando eu comecei a me apaixonar por Jesus, eu não conseguia pegar um ônibus sem chorar, porque começava a conversar com Ele, daí já era. E eu lá chorando no busão, o Espírito Santo acabando comigo. Aí eu lembro um dia, passou uma senhorinha, ô meu filho, você está bem? Eu falei, melhor que você imagina, tia. Mas a boca fala que o coração está cheio. Se você está sem sendo de Jesus, tu não consegue ter uma conversa normal. Porque tu enxerga teu gancho toda hora para falar de Jesus. Cara, outro dia eu estava lá andando com o meu cachorro, levei ele para o parque. Aí estava um cara com o cachorro, aí tinha uma igreja do outro lado da rua. Eles estavam tendo evento e uma barulheira. E esse cara, nossa, mano, eu não suporto essa igreja aí. Aí eu, né? Ah, é? Conte-me mais. Não, ele começou a falar mal da igreja. Aí começou a falar a indignação dele com a hipocrisia de crente, como crente hipócrita dava raiva para ele. O cara machucadaço com a igreja. Aí ele me falou, mano, sabe quem pensa igualzinho você nesse assunto aqui? Jesus. Aí o cara olhou para mim, tipo, você tá brincando, tu não ouviu nada que eu falei. Eu falei, não, mano, olha o que Jesus falou sobre hipocrisia de crente. Eu comecei a falar do que Jesus falou para os fariseus. Aí o cara, nossa, eu não sabia que Jesus pensava desse jeito. Nossa, que firmeza, hein? Aí o cara foi desabafar, falando mal da igreja, saiu evangelizado, eu vi meu gancho. Outro dia um cara, na escola, tentando me provocar, com uma orientação sexual diferente. Aí ele querendo me assustar, falou, não, porque o meu homem vai ter isso. Eu falei, bicho, meu homem já tem isso e muito mais. Ele me olhou assustado, eu falei, tu não conhece Jesus, meu irmão? Vi meu gancho, peguei. A gente passou agora uns dias na praia. Nossa, cara, Ubatuba é um lugar extraordinário. São Paulo é lindo demais. Aí a gente estava lá na praia, eu aluguei uma pranchinha stand-up, estava lá, curtindo a vista. Aí selfie, hashtag praia, quase cai do stand-up. Percebe que está com o celular e agora estou morrendo de medo de cair porque estou com o celular no bolso.
É história real. Mas, estava lá remando, aí passei do lado de um barquinho. Aí do barquinho, e eu tô tipo bem afastado da praia, o cara tá trabalhando no barquinho ali, se preparando para sair. Aí eu, boa tarde. Aí o cara tomou um susto, né? Tipo, eu tava no meio da água, eu cheguei com a minha pranchinha. Boa tarde. Ele falou, oi, boa tarde. Eu, você já ouviu das boas novas? Aí o cara já tá assustadaço comigo. Ele, quais? Eu falei, quais? As de Jesus, irmão, as boas novas. Ele, não, essas eu ouvi. Eu falei, tu caminha com Jesus, já tem uma amizade com Jesus? Ele, sim, minha família é crente. Daí eu já, pera aí. Ele, não, porque eu não me batizei ainda. Se eu lembrar que eu tenho tempo. Porque senão a gente vai embora. Não batizei ainda. Eu falei, brother, vamos agilizar esse batismo. Nós já estamos na praia. Eu falei para ele, não, cara, pensa nisso. Eu falei para ele, Jesus é tudo que você tem na vida. Tudo que você tem na vida está do outro lado da vida e é só Jesus. E ele já está aqui. Eu falei assim, aí ele, não, é isso aí, eu vou agilizar. Eu fui embora, remando. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, como que eu posso ser uma testemunha para Jesus se eu não sou apaixonado por Ele? Cara, você sabe que isso é a coisa mais horrível, porque quem aqui tem um professor que ama a matéria que ele dá aula? Cara, tu pode detestar essa matéria, mas você vai amar essa aula, porque você nunca viu alguém tão feliz por falar de matemática. E essa paixão é contagiante, ela te cativa. Não importa que cateto de hipotenusa o professor esteja falando, você vai, nossa, da hora. Ele desenhou uma nave do Star Wars, estou super interessado em matemática agora. E quem aqui tem um professor que se arrependeu do que escolheu na vida? Quem aqui já lutou para ficar acordado na aula desse professor? Quem aqui já falhou em ficar acordado na aula desse professor? Eita! Então, bicho, quando você testemunha Jesus, entendeu, né? Quando você testemunha Jesus, eu acho que a nossa resposta tem que ser digna de quem a gente está falando. Queria te convidar a ficar de pé. Eu consegui pregar 1/3 da mensagem hoje. A gente dá um jeito de conversar esses outros 2/3 outra hora. No canal do YouTube, talvez. Mas aqui, preste atenção nisso. A sua prioridade na vida, de acordo com Jesus, é o seu relacionamento com Ele. Faz sentido? É nítido ver isso através das coisas que Jesus nos disse. E nós começamos falando sobre Mateus 6,33. E vamos falar de novo sobre isso. Busque em primeiro lugar, repete comigo, primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Isso não precisa mais repetir, tá? Porque às vezes o pregador não fala, quando parar de repetir, aí a galera vai repetindo até aquela frase que todo mundo percebe que já não precisava mais, tá ligado? Então, mas enfim. Todas as coisas serão acrescentadas. A ideia, o que Jesus está te deixando saber aqui, é que se você se preocupa com Ele, e com essa missão mais importante que Ele te deu, o resto é resto. Cara, você não precisa se preocupar com o resto, de verdade. Se tem um peso hoje sobre os seus ombros, sobre decidir sua vida, resolver sua vida, vamos jogar isso no chão aos pés de Jesus, onde esse peso pertence. Porque Jesus resolveu sua vida. Cara, Jesus venceu o inferno e a morte por sua causa. Você não podia estar melhor na fita do que você está hoje. Não podia estar melhor na fita. E a propósito, com o diabo, a morte e o inferno derrotados, adivinha quem para você? Sabe o que? O medo para você. Você mesmo se para. As desculpas param você. Porque o que acontece? Tu percebe, não, eu estive pisando na bola, eu tenho que amar mais a Jesus. Aí você percebe isso e começa a pensar, não, mas se eu tivesse mais tempo eu ia fazer assim. Meu irmão, fiando pouco, fiando muito. Não tem se eu tivesse mais que é resolver você fazer o que você não está fazendo. Porque se as suas preocupações têm te roubado de amar a Jesus em primeiro, então você tem que decidir o que fica, bro.
Prioridade, o que vem primeiro? Eu quero bem rapidamente, só dar um reforço nisso. Jesus nos ensina isso para que a gente saiba que a gente não tem outra coisa para se preocupar. Cara, você tem sim um chamado na sua vida para descobrir, para caminhar, que é lindo e é único. Mas você já viu o que acontece com quem faz a mesma coisa todos os dias? As pessoas adquirem uma certa maestria no que elas fazem. A prova disso é que você vê lá do 5º andar do seu prédio, um motoqueiro passando na sua rua, com 3 botijão de gás dando grau. Porque ele faz aquilo todo dia, ele adquiriu a maestria no que ele faz. Você já conversou com alguém cozinhando, e a pessoa cozinha todo dia? Cara, é um pavor. O cara lá com a faca conversando com você. Porque... Meu irmão, os dedos, calma. Só cenoura nessa salada, olha para baixo. Mas o cara não precisa olhar, porque ele tem a maestria do que ele faz. O ponto é, quando você faz a mesma coisa todos os dias, você fica bom de fazer isso. E quando você obedece a Jesus todos os dias, você encontra o melhor jeito de fazer isso. Então, se você aqui está num impasse hoje na sua vida, cara, será que eu faço isso ou não faço isso? Deixa eu acabar com essa crise para você. Sabe o que você faz? O que você sabe que você precisa fazer. O resto, Jesus chamou de resto e falou que ia ser acrescentado. Então ele falou que você precisa anunciar as boas novas. Então, quando você vê alguém dando sopa, você não está vendo só uma pessoa passando, você está vendo um alvo de boas novas, porque Jesus mandou você fazer isso. Em tudo que você faz. Colossenses 3:23 diz que tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer como para o Senhor e não para os homens. Eu acho que isso não é só um lembrete de fazer tudo com excelência, de fazer isso com carinho para o Senhor, mas é para lembrar que quando eu estou na faculdade, eu estou lá para Jesus. E se eu estou lá para Jesus, eu não estou só fazendo o serviço da minha faculdade, eu estou lá servindo a Jesus. Então, se eu estou apaixonado pelo Senhor, eu não vou só pensar nas minhas necessidades. Ouça isso, eu não vou pensar nas minhas necessidades, eu vou pensar nas necessidades do reino. Com toda a leveza de coração. Se você tem ido dormir preocupado com as contas, com o curso, com o trabalho, eu sei que às vezes é até a mordomia, boa mordomia que causa isso. Mas aí o que Jesus diz para Marta? Mesmo num momento de boa mordomia, ele diz: tua irmã escolheu a melhor parte, e Maria está despreocupada. Então, se você tem se preocupado com isso, isso tem roubado sua paz. Cara, não é isso que Jesus tem para você. Por que ele diz para você não andar ansioso por coisa alguma? 1 Pedro 5,7. Porque ele tem cuidado de você. Toda vez que a Bíblia diz para não ter ansiedade, ela diz o porquê, e é porque Deus tem cuidado de nós. Então, se você busca em primeiro o reino, o resto é acrescentado. O resto é acrescentado. Se você está apaixonado por Jesus, você não vai dormir pensando nas suas necessidades, você vai pensar nas necessidades do reino. Cara, se tem alguém que eu admiro nisso, é minha esposa. Ela pode ter o dia mais corrido do mundo, ela termina o dia pensando o que ela podia ter feito mais para Jesus, o que ela vai fazer amanhã. Cara, às vezes eu chego em casa, eu estou largado já no sofá, né, pronto para descansar por 3 semanas, naquele dia. Quem conhece esse sentimento? Tipo, ninguém me tirou desse sofá. E minha esposa, cara, eu não conversei tanto com aquela pessoa que foi abrir o coração, amanhã eu vou ligar para ela. Nossa, eu queria ter passado mais tempo com Deus hoje. Acho que eu vou fazer isso agora antes de dormir. Minha esposa tem esse coração e me inspira. Me inspira. Esse é o coração de alguém que é apaixonado por Jesus. Então agora, dá uma olhadinha à sua volta. Só olha em volta. Olha para essas pessoas, seus irmãos e irmãs. E eu não sei se você vê a mesma coisa que eu enxergo. Eu não enxergo só pessoas incríveis, divertidas e maravilhosas. Cara, eu enxergo o pesadelo do diabo. Agora, conforme você está sonhando esses novos sonhos para o ano que vem, isso que eu quero que você pense, esse é o meu desafio para você. Cara, o que aconteceria se eu me tornasse uma máquina avançadora de reino, imparável, porque eu não tenho outra preocupação a não ser Jesus? Nossa, Isa, isso parece incrível. Sabe o que aconteceria? A vontade de Jesus, a ideia dele. Porque quem busca em primeiro reino, vê o resto sendo acrescentado. Cara, eu garanto para você, que se você leva a sério
esse mandamento de amar Jesus, busca Ele em prioridade, e busca Ele todos os dias, e decide obedecer Ele em tudo que você pode, porque aqui está algo sobre quem tem forma de obedecer, eles obedecem. Tu não espera uma próxima direção de Jesus, quando Ele já te deu várias. Então não adianta Jesus, qual que é a direção para esse ano? Eu quero a rema, meu Pai, desse ano, qual que é o rolê? O rolê já foi estabelecido uns 2000 anos atrás, e nós vamos fazer isso de novo, de um jeito melhor ainda. Mas eu não preciso estar solto pensando qual é. Porque na real, às vezes as pessoas me perguntam isso, qual que é o seu chamado? Eu até hoje não sei responder direito. O meu chamado é obedecer a Jesus, ele falou um monte de coisa para fazer, estou tentando fazer. Mas o meu chamado individual, como que eu descobri? Tentando fazer as coisas que ele me falou para fazer. Preguei, achei divertidaço. Não consegui parar. Tive que fazer um canal no YouTube, porque eu não rola de pregar mais. De repente tu faz algo e clica teu coração. É isso que eu nasci para fazer. Tem 3 coisas que me fazem sentir assim. É lançar essas sementinhas do reino, como eu estou fazendo agora. Seja num púlpito, seja num vídeo, seja numa conversa. É ajudar um amigo, uma amiga, superar um baque na vida de acordo com a Escritura. Cara, ganhei meu dia quando eu vejo aquela chave virar. E fazer minha esposa e minha filha darem risada. Essas 3 coisas eu nasci para fazer. Eu nem sei qual é o nome do meu chamado, que eu quero ser um amigo de Jesus. E isso que Ele tem para você, cara, não importa se você vai ser um engenheiro de referência, um arquiteto, vai estar no marketing, na rede social, até porque o Senhor precisa de pessoas na linha de frente em todas as áreas, em todos os campos, para que esse mundo possa ser alcançado e o cordeiro que foi imolado receba a sua recompensa. Mas, não adianta tu ser um arquiteto de renome, se o seu coração não está queimando para falar das boas novas, quando você vê alguém dando mole. Quem aqui quer escolher a melhor parte? Nesse novo ano que vem, vamos fazer isso. Cara, você é imparável. Se você coloca o seu coração, a sua mira no lugar certo, não tem o que o reino das trevas possam fazer. Nesse novo ano que vem aí, não procure só os grandes momentos, das grandes coisas que o Senhor fará, mas procure a obediência, todos os dias. Os pequenos passos são o que tornam essa jornada nossa jornada. Você recebe essa palavra? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez.